Então vamos dar início à ministração da série de Apocalipse. Gostaria de fazer uma revisão, que o propósito do livro de Apocalipse é conformar a igreja militante na luta contra as forças do mal. E a igreja sofria a perseguição naquela época, na época de João, no final do primeiro século. Existia também propagação de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E o livro de Apocalipse veio para trazer consolo para aqueles crentes que sofriam perseguição e também alerta, incentivo para que perseverassem, porque existia judeu que estava advogando a causa de que deveriam retornar ao judaísmo ou deveriam retornar a adorar ou ir adorar ao imperador que estava nessa época perseguindo, que tudo indica que era Domiciano. O tema a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão Satanás e seus seguidores. Então é um tema que nos traz conforto, consolo, esperança de que o Senhor venceu, nós venceremos, porque Ele venceu. Nós temos a garantia da nossa vitória, porque Cristo já nos deu a garantia. O apóstolo João é o autor do livro de Apocalipse. Existia várias pessoas dizendo que poderia ser um presbítero da igreja de Éfeso, ou um outro João, mas era um João conhecido em toda a região da Ásia Menor. O único João que não fala de sobrenome, nem do título, que poderia ser conhecido apenas com o nome João, seria certamente o apóstolo João. E não existe nenhuma diferença doutrinária entre o que João escreveu do Evangelho de João, de Jesus Cristo segundo João, e suas cartas, 1ª, 2ª João e 3ª João, onde alguns alegavam que João defendia um evangelho da graça, e Apocalipse trazia juízo, trazia uma palavra onde parecia que ele estava incentivando as pessoas a alcançar a salvação mediante obras, mediante obediência, e não é assim. O livro de Apocalipse também aborda o tema da graça, porque foi a graça que nos alcançou, foi a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus que nos alcançou, de tendo Jesus Cristo morrido por mim e por você. E Jesus Cristo está o tempo inteiro no livro de Apocalipse, trazendo uma mensagem de esperança, dizendo que está no meio do povo de Deus, dizendo que está controlando todas as coisas, dizendo que saiu cavalgando para vencer e venceu. E Jesus Cristo aparece julgando os nossos inimigos de uma vez por todas e eliminando, exterminando Satanás e seus demônios, seus seguidores, de uma vez por todas. Então é um livro que nos fala da graça de Deus, do amor de Deus, através da obra de Cristo. Então, o que é o paralelismo? Eu falei um pouco rápido, é necessário repassar algumas coisas para que vocês peguem o entendimento corretamente do que significa paralelismo. Para exemplificar melhor, eu imaginei um evento aqui em Sapé, digamos 7 de setembro, um evento bastante conhecido. Você imagina que na rua principal vai passar um monte de policiais militares, de alunos das escolas, na marcha que se faz costumeiramente no dia 7 de setembro. Então, fica várias pessoas acompanhando na rua, em suas casas, aqueles homens e aquelas crianças passando nesse dia cívico. Imagine agora, digamos que alguém esteja sobrevoando de helicóptero, esteja vendo o mesmo evento, o mesmo acontecimento agora de cima, ou então alguém com um drone, aqueles equipamentos que se controla pelo celular, onde ele sobrevoa e vai filmando de cima, e você está acompanhando ali tudo filmado. Imagina aí também uma terceira pessoa assistindo o mesmo evento dentro de sua casa, e essa pessoa fica do início ao final, até passar
todas as crianças, passar os militares, naquele evento cívico, onde eles estão ali, né, atuando, onde eles estão, aquela banda que vai tocando, com os instrumentos, etc. Então o que eu quero dizer é o seguinte: cada pessoa dessa que eu citei, aquela pessoa que está na rua, a que está sobrevoando no helicóptero, e a pessoa que está dentro de uma casa específica, todas as três pessoas viram o mesmo evento. Todas as três pessoas viram o mesmo acontecimento do início ao fim. Mas o interessante é que a pessoa que viu da casa pôde ver alguns detalhes que a pessoa que estava no helicóptero não viu. A do helicóptero poderia facilmente até estimar uma quantidade de pessoas que estavam naquele evento, passando naquele evento. Poderia ter uma visão mais ampla do início do evento até o final, onde ele percorreu. Já aquela pessoa que estava na casa poderia ver detalhes da farda, das roupas das crianças, o som mais nítido dos instrumentos. Aquela pessoa que estava na rua, de repente ela não viu alguns detalhes porque ela estava preocupada com outros acontecimentos. Então, se todas as três forem narrar o mesmo fato, vão narrar detalhes do mesmo acontecimento. Então o paralelismo é isso. O livro de Apocalipse tem 7 sessões onde narra o mesmo evento com diversos detalhes, que uma sessão complementa a outra. Numa sessão X eu tenho certos detalhes, numa sessão Y eu complemento os detalhes da X, e alguns detalhes da X fazem mais sentido quando eu olho pela perspectiva da seção Y. Vocês entenderam? Então o paralelismo é uma forma de escrita que Deus instruiu os seus servos para que mandasse os escritos, e não foi usada essa técnica somente em Apocalipse, mas também Daniel utiliza essa técnica, na visão que ele teve, no sonho que Nabucodonosor teve, que foi o mesmo evento, contado de duas formas diferentes. Paulo, quando escreve suas cartas, ele usa paralelismo. Isso serve para aprofundar um assunto, como também serve para ampliar o conhecimento acerca de determinado assunto. Então, essa técnica é utilizada em Apocalipse. Nós temos 7 sessões paralelas. Nós temos 7 sessões de Apocalipse que narram a mesma história. E esse evento é a dispensação, que compreende a vinda de Jesus, quando Jesus nasceu, até a sua volta, quando ele voltará para buscar a sua igreja. Então o período da história narrado é entre a vinda de Jesus, que é a primeira vinda de Jesus, até o seu retorno. Então, meus irmãos, nós temos algumas diferentes sessões que atribuem a mesma duração ao período descrito, como por exemplo, do 8 ao 11, veja só, acompanhe, do 8 ao 11, 42 meses, nós encontramos nesse trecho, do capítulo 8 ao capítulo 11, falando no verso 2, especificamente do capítulo 11, diz assim: concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Isso no verso 3. Veja abaixo, na sequência, no 12 ao 14, que já é outra sessão, do capítulo 12 ao capítulo 14, fala em 1260 dias. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Parece que é uma outra história, mas na verdade não é, é a mesma história. Nós encontramos essas referências. 42 meses são
1260 dias. 42 vezes 30 dá 1260 dias. Num dado momento aparece 42 meses, num outro momento aparece 1260 dias, e são pontos comuns que você percebe entre uma sessão e outra. Isso reforça a teoria do paralelismo. Acompanhem comigo. No verso 6, aliás, no verso 14 do capítulo 12, diz assim: um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vocês percebem que, mais uma vez, faz referência a um tempo, e esse tempo de 3 anos e meio, são exatamente os mesmos 1260 dias. 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Passando para o próximo slide, fiz esse gráfico para explicar melhor, que são paralelos exatos. Assim, a sessão das trombetas, por exemplo, do capítulo 8 ao 11, deve ocorrer paralela à que descreve a batalha entre Cristo e o dragão, do capítulo 12 ao 14. Um estudo cuidadoso do capítulo 20 revela que ele descreve um período sincrônico, ou seja, o mesmo período dos acontecimentos do capítulo 12. Do capítulo 20 ao 22, narra os mesmos acontecimentos do 12 ao 14. Veja só, nessa linha laranja, a dispensação é todo o período da vinda de Jesus, do nascimento dele, até a volta dele. Essas 2 setas brancas, de uma ponta a outra, eu peguei 2 seções, que são, no caso, o capítulo 8 ao 11 e do capítulo 12 ao 14. O seu início teve no nascimento de Jesus, que foi o início do século, quando a humanidade começou a contar os dias, e se acabará até a volta de Jesus, ou o fim dos tempos. Então tem as demais sessões que narram os mesmos eventos. Sempre começa com o nascimento de Jesus e terminará com a volta de Jesus, com exceção do capítulo 22 de Apocalipse, que já narra o novo céu e a nova terra. Ele narra até a vinda de Jesus, o juízo final, e ele ainda prolonga um pouco mais, nos mostrando algo sobre o novo céu e a nova terra. Amém? Ficou mais fácil assim? Vocês estão compreendendo? Tem alguém que está com dúvida? Levante a mão. Olha que eu estou vendo um monte de gente com dúvida. Não, mas quem tiver com dúvida pode perguntar, pode interromper, fazer uma pergunta, ou no final pode me perguntar. Amém? Então, cada sessão descreve toda a era do Evangelho. Dispensação é fundada na história de Israel sob a antiga dispensação, a qual faz frequentes referências. Ou seja, o Apocalipse ele faz frequentes referências ao Antigo Testamento, à linguagem usada. Nós vamos ver algumas passagens que irão nos lembrar Daniel, Ezequiel, várias passagens que nós iremos nos apoiar no Velho Testamento. As sessões sobre as trombetas, veja só que interessante. As sessões sobre as trombetas, do capítulo 8 ao 11, que é uma sessão, é paralela à sessão sobre a mulher e o dragão, do 12 ao 14, e a sessão final, do 20 ao 22, que também se estende além dela, que no caso narra o novo céu e a nova terra, que nós iremos desfrutar. Amém? Glória a Deus. Passando, mais paralelos de acontecimento na sessão do 8 a 11 e 15 e 16. Veja só, a primeira trombeta, olha que interessante, do capítulo 8, verso 7, afeta a terra. A primeira trombeta, são 7 trombetas. A primeira trombeta, que é o juízo de Deus, é lançado sobre a terra. Lançados na terra, granizo e fogo. E o mesmo, a primeira taça. Olha só, a primeira trombeta
E a primeira taça, o impacto é na terra, da mesma forma. Derramou sua taça sobre a terra. Capítulo 16, verso 2. A segunda trombeta afeta o mar, o mesmo que a segunda taça. A terceira trombeta refere-se aos rios, o mesmo com respeito à terceira taça. A quarta, em ambos os casos, se refere ao sol. A quinta refere-se ao grande abismo ou ao trono das bestas. Quem são as bestas? Quem são os inimigos, o dragão, as bestas e a Babilônia? Nós iremos saber hoje, amém? Vamos já começar desmistificando alguns símbolos. A sexta trombeta e a sexta taça se refere ao rio Eufrates. E a sétima e última, a segunda vinda para o juízo final. Vocês percebem claramente que há um paralelismo. Então, por que isso é interessante? Porque em dado momento, quando estivermos analisando os versículos, iremos entender o significado de determinados símbolos, porque iremos buscar no próprio texto o significado. Não iremos inventar, não iremos supor que é fulano de tal, que é cicrano, que é por causa disso ou daquilo. Nós compreenderemos à luz da própria palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela explica ela mesma. Então é importante compreender que são sessões, 7 sessões, que narram o mesmo evento, porém elas se complementam em uma unidade maravilhosa, onde nos traz consolo, esperança. Amém? Inimigos dos crentes e de Jesus, quem são? O dragão é o primeiro inimigo, a besta do mar, a besta da terra e a grande prostituta, a Babilônia. Quem são esses inimigos? Na seção 12 a 14, apresenta os inimigos de Cristo e da sua igreja: o dragão, as duas bestas e a grande prostituta, a Babilônia. Esses 4 surgem juntos e naturalmente eles irão sucumbir, irão morrer, irão ser destruídos juntos. Eles nascem juntos e irão se acabar juntos, porque Jesus ele vai exterminar o mal de uma vez por todas. A besta que sobe do mar é a perseguição, que o dragão, o diabo, Satanás, conforme o verso 9 do capítulo 12, promove contra os cristãos. Ou seja, a besta que sai do mar, ela é, digamos assim, a mão de Satanás. É a mão que vai executar a maldade a mando de Satanás. Seria no caso os governos mundiais. Na época de João, era o governo romano que atuava perseguindo os cristãos, sendo um instrumento de Satanás. Mas também já foi Nabucodonosor, foi a Síria, já foi outros governos, Persa, Medo-Persa, e hoje temos outros inimigos, governos que perseguem o povo de Deus, que são inimigos do Evangelho, que são inimigos da palavra de Deus. Esses são a besta que sai do mar. É o braço de Satanás agindo. Então não é uma pessoa específica, mas são eventos, são governos que surgem e que surgirão ao longo da história, que já surgiram e continuarão surgindo, e essa perseguição aumentará até a vinda de Jesus. Nós oramos e devemos orar pedindo paz, pedindo misericórdia, votando nos parlamentares para que mudem as leis, para que não permitam que leis sejam utilizadas contra o povo de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que essa perseguição ela vai crescendo, ela vai aumentando, como uma forma de contração que uma mulher sente
quando está para ter um bebê, para dar à luz. Ela sente contrações, e essas contrações iniciam fraquinhas, e vai aumentando, até se tornar insuportável. E será assim, as perseguições irão aumentar, até se tornar insuportável. Mas os salvos em Cristo, os eleitos, os regenerados, os fiéis, os santos do Senhor, esses vencerão. Amém? Glória a Deus. O verso 17 do capítulo 12 diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. Quem foi o remanescente da semente da mulher? Jesus. O texto fala do momento em que Jesus estava nascendo, de Maria. Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a besta do mar vai vir contra os que guardam o mandamento de Deus. Quem são? Nós. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quem são? Nós. Então, irmãos, eu pergunto: existe um evangelho fácil? Existe uma filosofia de evangelho que possa dizer que eu vou conquistar todas as coisas aqui na terra, que crente não adoece, que crente é filho do rei, tem que governar aqui na terra, tem que ser próspero? Não existe isso. A prosperidade é outra coisa. Essa prosperidade que vendem por aí, pare de sofrer, não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas Ele nos dá graça, nos dá força para perseverar. E aqueles que são salvos, chamados por Ele, esses são cheios do Espírito Santo, e fazem até como Estevão fez: vê o céu aberto, louva a Deus, ora pelos inimigos e morre apedrejado, mas não nega a Cristo. Glória a Deus. A besta que surge da terra é a religião anticristã de Satanás, que objetiva enganar a mente e escravizar a vontade dos crentes. São exatamente as filosofias. Na época de João era a religião pagã, mas hoje é o evangelho fácil, que não é o evangelho bíblico. Hoje são as religiões que surgem como opções que levam a Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que diz que só há um caminho, que é através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então não existe outro meio, não existe religião, não existe outra forma que nos ligue a Deus. O ditado do mundo que diz que todo caminho leva a Deus está sendo propagado certamente pela besta que surge da terra. Está enganando, trabalhando na vontade, trazendo desânimo para as pessoas, heresias, falsos ensinos, que Paulo chama doutrinas de demônios. Apocalipse 13, verso 1 a 13, diz: vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Veja que será alguém, ou um sistema religioso que vai surgir, ou que já vem surgindo através de diversas pessoas. E, meus irmãos, pasmem, fará sinais, maravilhas, fará descer fogo do céu, será coisa grande, muita gente se alegrará, vai revelar a vida de muita gente, mas na verdade, quando ela falar com sua boca, falará com a voz de Satanás. É o enganador
Satanás se passa com anjo de luz, e enganarão a muitos, mas não enganarão aos salvos, que esses salvos têm compromisso com a palavra de Deus. Por isso, a importância do conhecimento da palavra de Deus, por isso, a importância do estudo de Apocalipse. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que estão aqui, que certamente vieram guiados pelo Espírito de Deus. Sei, claro, que outras pessoas queriam estar aqui e não puderam, por suas atividades, e Deus sabe, cada um tem seus motivos, mas o meu desejo é que a terça-feira, o culto de hoje, que nós estamos ministrando nessa série, desse mais gente do que o culto do domingo. Mas sei que pessoas trabalham, têm suas dificuldades, mas graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Amém? Verso 12: também exercia toda a autoridade, fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Ou seja, ele aponta para a primeira besta, para o governo que deverá ser um governo, entre aspas, cristão, ou um falso cristão, claro. Será um governo religioso. Nós temos exemplos. A Alemanha, por exemplo, é um governo, é um estado protestante, e teólogos são funcionários do governo. Pasmem, existem teólogos, pessoas que se formam no conhecimento de Deus, dos seus atos, mas não conhecem a Deus. Eu descobri essa semana e achei engraçado uma frase, que são teólogos fofoqueiros, que falam de um Deus que não conhecem. Teólogos fofoqueiros, falam de Deus, mas não o conhecem. Então, existem governos religiosos que perseguirão os cristãos. Essa é a besta que surge da terra. Verso 13: ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. O que acabei de falar, prosseguindo. A Babilônia é a sedução anticristã, que tentou roubar o coração e perverter a moral dos crentes. Na época de João, era a cidade de Roma. Roma, com sua pujança econômica, com seu poderio industrial, com as suas oportunidades de crescimento, de trabalho, seduziam as pessoas por prazer, por conquistar, por ter, por ganhar, por preencher o seu tempo com desejos mundanos, de ajuntar tesouro nessa terra, e abrir mão de depositar tesouros nas regiões celestiais, onde a traça nem a ferrugem corrói. Roma, a prostituta, com sua cultura, com sua moral maculada pelo pecado, enganava muitos, chamando o certo de errado, dizendo: isso não tem nada a ver, isso é besteira. Trazendo para hoje, como é que está a nossa cultura? Como é que está o nosso padrão moral, ético da nossa sociedade? Vocês lembram que antigamente, não muito tempo atrás, era mais difícil você ver certas coisas que você vê hoje na televisão, por exemplo. Certo dia eu estava assistindo um filme que a classificação era para 14 anos de idade, e eu vi cenas terríveis, porque a moral está pervertida. Isso é normal. Por isso que precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque os valores bíblicos, os ensinamentos da palavra, dos crentes, dos fiéis, dos servos do Senhor, devem estar acima da moral
dessa sociedade. Amém? Prosseguindo, capítulo 18, verso 12, diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do seu vinho da ira da sua fornicação. No capítulo 18, verso 2, diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Você percebe o paralelo? Do capítulo 14 e o capítulo 18, são duas seções distintas e são paralelos, narrando o mesmo fato. Irmãos, essa palavra que acabei de ler é a certeza que os meus e os teus inimigos serão destruídos completamente. Pode ser que num dado momento, aparentemente, o povo de Deus esteja perdendo, esteja sendo desfavorável, seja visto como pessoas alienadas, pessoas que são rígidas demais, sem graça. Mas na verdade, irmãos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nos alegramos com a palavra de Deus. Para alguns, a palavra de Deus é pedra de tropeço, mas para nós é o fundamento da nossa fé, é a rocha inabalável. Amém? Sexta sessão, do 17 ao 19, descreve a queda da Babilônia e das bestas, 19 e 20 também. E então finalizamos o sétimo ciclo, que descreve a queda de Satanás, do capítulo 20, verso 10, e sua derrota final e juízo final. Prosseguindo, encontramos o mesmo paralelismo nas profecias de Daniel, no caso que já citei do capítulo 2 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho, e o mesmo fato é narrado no capítulo 7, quando Daniel também tem sonho. Então já existia o paralelismo na Bíblia. Prosseguindo, vários autores defendem as divisões em 7 seções. São eles: Berkhof, um teólogo bastante respeitado do século passado, se eu não me engano do século passado ou do século XVI, agora eu não lembro, mas ele já faleceu. S.L. Morris, Warfield, Hendricks e outros teólogos estudiosos da palavra de Deus defendem que o livro de Apocalipse é composto por 7 seções, cada seção findando com no mínimo uma referência à vinda de Cristo, ao juízo final. Afinal, 20, 22 expande para além do juízo final, descrevendo o novo céu e a nova terra. Prosseguindo, nós temos aí a citação da palavra do Apocalipse, capítulo 7, verso 9 ao 11. Eu gostaria que vocês abrissem nesse momento e lessem comigo. Estamos caminhando já para a conclusão. Apocalipse 7, 9 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Olha só que cena maravilhosa. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Amém?
capítulo 7, 9 ao 11, narra exatamente o final, assim como o paralelo do capítulo 20 ao 22. E então prosseguimos. Imagens do imaginário popular. Aí uma imagem de destruição aqui embaixo. A imagem não está com uma boa resolução, mas aqui embaixo são carros cheios de ferrugens, destruídos. E você percebe uma grande cidade. E então nas nuvens, vindo Jesus das nuvens para buscar o seu povo. E é desse dia que nós esperamos. Outra imagem também do imaginário popular é que o leão estará com o cordeirinho e não haverá mais morte, não haverá necessidade de matar para sobreviver. Prosseguindo, nós temos aí uma bela paisagem onde poderemos plantar. Sim, nós iremos trabalhar. Eu creio assim, que nós iremos trabalhar, iremos cultivar, iremos viver, iremos andar pelas terras, pelo novo céu e nova terra. E onde será esse novo céu e nova terra? Vamos chegar nessa explicação, mas eu já adianto que será aqui nesta terra. Nesta terra toda renovada pelo Senhor, que conforme diz no capítulo 8 de Romanos, a natureza aguarda pela regeneração. Assim como nós recebemos a regeneração e ainda aguardamos a regeneração de nossos corpos mortais, que um dia vai morrer, mas será ressuscitado e receberemos um corpo glorificado, assim a natureza será toda restaurada. Por isso, irmãos, já é assunto de outra série, mas eu já trago uma reflexão. Aqueles que são transformados pelo Senhor, que são crentes do Senhor, precisam cuidar agora da natureza. Nós somos agentes de graça, de transformação. Temos a nossa responsabilidade de fazer o bem agora, ajudar a sociedade agora. Somos agentes de transformação. Amém? Prosseguindo. Capítulo 22, verso do 1 ao 7 diz: Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal. Nós vimos as imagens do imaginário popular. Nós temos aqui o texto. Claro que tem palavras simbólicas, mas eu prefiro, apesar de ser algumas imagens bonitas, eu prefiro esperar, e assim eu sei que será algo incomparavelmente melhor, mais grandioso, maravilhoso. Será glorioso esse dia, que não podemos comparar com nada que nós temos aqui nesse momento. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Ali jamais haverá maldição. Amém? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Prosseguindo: não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, isso João narrando, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Está pertinho. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito abençoado, muito feliz. É uma expressão de felicidade no superlativo. Bem-aventurado, muito feliz, grandiosamente feliz.
os que guardam as palavras da profecia deste livro. Vocês estão com a oportunidade de ser muito felizes, guardando os ensinamentos desta palavra. Apocalipse tem uma bênção no início, capítulo 1, verso 3, e no final, é bênção do início ao fim. Prosseguindo e finalizando, as divisões, irmãos, que nós citamos, as seções, são do capítulo 1 ao capítulo 3, Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Do capítulo 4 ao capítulo 7, o livro com os 7 selos, as 7 trombetas de juízo, capítulo 8 e 11, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e seus auxiliares, a besta e a prostituta, capítulo 12 a 14, as 7 taças de ira, do 15 ao 16, a queda da grande prostituta e das bestas, 17 a 19, e por fim, o julgamento do dragão, Satanás, seguido pelo novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Então todas essas 7 sessões narram a história da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, até a volta de Jesus. Se repete por 7 vezes, trazendo detalhes que serão preciosos para nós interpretarmos Apocalipse. Amém? Proposição: o livro de Apocalipse consiste de 7 sessões. Elas são paralelas e cada uma cobre toda a nova dispensação, da primeira à segunda vinda de Cristo. Pode passar. O livro de Apocalipse é uma carta de consolação aos crentes fiéis. Aqui trago algumas implicações doutrinárias e práticas. É um livro de consolação para a sua vida, irmão. Somos perseguidos de diversos níveis de perseguições. Somos perseguidos no trabalho, onde estudamos, às vezes em casa. Somos perseguidos espiritualmente, mas temos o consolo que Jesus Cristo está conosco. Jesus está no meio do seu povo e cuida para que tudo ocorra dentro do seu plano. Se aparentemente a situação que você está passando se mostra contrária, se apresenta como que irá frustrar, atrapalhar, interromper, tardar os planos de Deus, somente a aparência, porque na verdade Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele está controlando a história e tudo caminha para o fim da sua volta, tudo para a glória de Deus. O que fazer quando as coisas parecem que fogem ao nosso controle? Devemos confiar que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores saiu cavalgando para vencer e venceu. E porque Ele venceu, nós também venceremos. Devemos nos alegrar nessas ricas promessas, pois fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu, Ele pode cumprir. Ele tem poder para cumprir. E mais, Ele tem compromisso com Ele mesmo para cumprir. Ele não é fiel a mim, dependendo da minha fidelidade para com Ele, mas Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele cumpre a sua palavra, porque Ele fez uma aliança eterna consigo mesmo. E aí está a garantia da nossa vitória, porque não é por merecimento, mas é pela graça. É pela graça, é favor imerecido. Por isso, quando recebemos as bênçãos de Deus, nós agradecemos. Você pode, meu irmão e minha irmã, guardar em seu coração essa esperança. Amém? Verso 7 do capítulo 22. Venho em breve. Gostaria que todos recitassem esse verso lendo comigo. Em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, venho em breve. Bem-aventurado aquele
porque guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Glória a Deus. Até a próxima quinta, se Jesus não voltar antes. Amém? Glória a Deus.